Olá e sejam bem-vindos à série de arquétipos aqui do canal. Meu nome é Gabriel Erdi e se você perdeu qualquer vídeo é só clicar aqui em cima ou na descrição. Se você está chegando agora e precisa saber o que são arquétipos, dá uma olhadinha na playlist, porque hoje a gente vai falar sobre o governante, o último arquétipo do grupo dos que querem estruturar o mundo. No último vídeo a gente falou sobre o criador, que quer estruturar o mundo através da cultura. Antes dele a gente viu também o cuidador, que estrutura o mundo através da proteção, e o governante, nosso assunto de hoje, estrutura o mundo através do controle. Então figuras de líderes de equipe, de presidentes, de monarcas, de pais, qualquer figura que tem o poder de controle entra dentro desse arquétipo. E o que a gente precisa entender aqui é a motivação por trás desse controle. A motivação dele é acreditar que assumir esse controle vai evitar que aconteça o caos na sua vida. O caminho mais próximo para ele conseguir segurança, tanto para si mesmo quanto para sua família, para os seus amigos, seria ele assumir esse poder. E essa questão de assumir o poder vai para além de pessoas. Ele gosta de ambientes estáveis, que não vão deixar ele na mão. Por exemplo, materiais que duram muito tempo, como concreto e granito, metais como ouro, como prata. E falando de ouro e prata, ele também é um arquétipo que se importa muito com a aparência, mas não no sentido de vaidade, e sim no sentido de status. Vamos dar uma olhadinha então na tabela para entender um pouco melhor. O seu desejo básico é exercer o controle, e a sua meta é criar grupos prósperos, seja a sua família, seus amigos, seu emprego ou até a sua sociedade, dependendo do cargo que ele tiver. O seu medo é o caos ou perder o controle, ser destituído da sua posição de poder. A sua estratégia para que isso não aconteça é exercer uma liderança, seja ela uma liderança de mão firme, como uma tirania, ou uma liderança de ajudar as pessoas e conseguir conquistar elas. A gente já fala mais sobre isso. Os seus dons são a responsabilidade e outros nomes pelos quais ele pode ser chamado são chefe, líder, aristocrata, responsável, político ou gerente. Então o que a gente pode ver aqui é que no melhor dos casos, o governante tenta governar para ajudar as outras pessoas. Porém, no pior dos casos, ele simplesmente governa numa forma tirânica de querer exercer o poder sem motivo algum, simplesmente para poder cuidar de si mesmo e talvez das pessoas mais próximas a ele, mas não pensando no coletivo. Alguns personagens que a gente pode utilizar para dar exemplo desse lado negativo é o Sr. Wilford de Snowpiercer, que é o controlador do trem, o único que está cuidando de toda a humanidade do planeta, e também qualquer rei e rainha mais tirânico dos desenhos por aí, como por exemplo a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. Só que a gente tem uma personagem que mostra as nuances desse arquétipo, que é a Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Ela começa assumindo o controle no sentido de se proteger, ou seja, trazer aquela ideia de segurança. Talvez só para si, talvez um pouco para as outras pessoas. Em alguns momentos, ela também assume esse poder, essa posição de governante, para poder ajudar as pessoas a serem libertadas, mas ela passa sim por várias nuances de tirania, de ditatorial, então a gente consegue ver como esse arquétipo consegue flutuar no quesito de altruísmo, de ajudar as pessoas, e no quesito de egocentrismo, pensando apenas em si mesmo e no que essa pessoa quer. Falando em nuances, a gente precisa ver a tabela de níveis desse arquétipo. No nível 1, o governante assume a responsabilidade pelas condições da sua própria vida. Então ele é o governante da sua vida. No nível 2, ele exerce a liderança em sua família, grupo ou trabalho. Então ele já começa a controlar um grupo um pouco maior de pessoas. E aí quando a gente chega no nível 3, a gente tem que ele se torna um líder na sua comunidade ou sociedade. Um grupo muito maior de pessoas. Esses níveis dele, então, tem a ver com a quantidade de pessoas que ele consegue controlar. E qual é a sombra desse arquétipo? Qual é o aspecto negativo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com ele, ou para a gente explorar também o lado negativo? A sombra deles são comportamentos tirânicos ou manipuladores. Vamos falar sobre o marketing, então, para o arquétipo do governante.
Essas organizações que assumem esse arquétipo são sempre muito bem estruturadas, com hierarquias e normas muito bem definidas, têm políticas internas bem definidas. Por um lado, isso é muito bom, porque cria uma estabilidade e cria um senso de concorrência para os funcionários que conseguem enxergar meio que uma escadinha, um plano de carreira de coisas que ele consegue alcançar ali dentro. Só que por outro lado, isso também gera uma lentidão interna. É uma empresa que não vai gerar grandes inovações e essa lentidão tem um motivo. Os governantes gostam de coisas mais lentas, de decisões mais burocráticas, exatamente para evitar que problemas aconteçam, aquela questão de evitar o caos. Então, se as decisões são tomadas de forma mais lenta, é mais difícil de que aconteça um problema. As pessoas passam por mais olhos, as pessoas vão analisar melhor aquilo tudo. Então, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Agora, se a gente estiver falando sobre o público governante, a gente tem que pensar que essas pessoas são muito atarefadas, no sentido de que elas estão tentando controlar tudo na sua vida. E esse controle também é numa questão de responsabilidade. São pessoas que assumem responsabilidades tanto para si mesmo, quanto para o seu trabalho, quanto para a sua família. São elas que estão cuidando de tudo. Então, semelhante ao cuidador, essas pessoas precisam de ajuda para poder exercer essa função de governante. Sistemas de segurança, sistemas de irrigação automática de um jardim, sistemas de bombear uma água de piscina, coisas que a própria pessoa não precisa fazer, até aqueles alimentadores de cachorro, sabe, automáticos, tudo isso facilita a vida do governante. Por outro lado, a segurança é um aspecto muito importante. Então, a gente fala de seguradoras, de agências, de bancos, de pessoas que vão cuidar e auxiliar essa pessoa a administrar o seu poder, de certa forma falando. E aí a gente tem mais um aspecto que são as questões dos pais, os responsáveis por crianças, por pessoas, às vezes, numa organização. Essas pessoas também precisam de alguém que vá facilitar a vida dela no sentido administrativo. O que você pode fazer que vai ajudar essa pessoa a administrar o poder dela? E um aspecto interessante para a gente levar em consideração é que qualquer empresa pode se comunicar com o governante se pensar nessas questões que eu falei. Então, por exemplo, um remédio que te auxilia a acabar com a enxaqueca e você vai poder voltar a trabalhar, a focar nas coisas que você precisa, está se comunicando completamente com o governante. Então a gente consegue sim focar campanhas para esse público específico, se lembrar que ele é uma pessoa extremamente workaholic. O último item que a gente não pode esquecer é a questão do governante gostar de status, de aparência. Então artigos de luxo como carros de colecionadores, relógios e joias caras, todos esses vão entrar aqui. É uma forma dele demonstrar o seu poder perante as outras pessoas, porque muitos deles gostam de se comparar. Quem é que tem mais poder aqui nesse grupo? Vamos ver então a tabela do marketing para finalizar o vídeo. O arquétipo do governante é bom para marcas que têm alto prestígio ou alto poder de aquisição, ajudam as pessoas a se organizarem ou a se protegerem, têm papel regulador na sociedade ou ofereçam estabilidade, garantia e assistência. Esse foi o arquétipo do governante, o final da nossa série de arquétipos. E se você perdeu qualquer vídeo, é só clicar aqui em cima ou no link da descrição. E se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, compartilha com outras pessoas. E quem não tiver inscrito, eu te convido a se inscrever, conhecer novos conteúdos de cultura, de cinema, de storytelling aqui no canal. Ativa a notificação, porque eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!